Olá, meus amigos, esta é a videoaula da unidade 1 do curso da PUC Virtual, Tópicos de Processo do Trabalho e Recursos Trabalhistas. Bom, esta videoaula será registrada para que nós possamos refletir, criticar, enfim, trazer as nossas contribuições a respeito do chamado ius postulandi na Justiça do Trabalho, seu significado, seus limites e o entendimento jurisprudencial do TST. Não resta dúvida que o direito processual do trabalho, de sua forma genérica, principalmente com relação ao efetivo exercício de direito de ação, tem como postulado, tem como busca, um acesso facilitado ao judiciário, uma prestação jurisdicional célere e uma prestação jurisdicional efetiva para aquele que busca o chamado crédito de natureza alimentar. Bom, o ius postulandi, portanto, se justifica dentro da proposta do direito processual do trabalho para facilitar o acesso ao judiciário e principalmente para buscar uma tutela mais efetiva, mais eficiente, buscando, portanto, o autor da demanda uma tutela jurisdicional que possa atender os seus anseios, como disse, do crédito de natureza alimentar. Por isso que o ius postulandi é tratado de uma forma diferenciada e sempre foi tratado de uma forma diferenciada no processo do trabalho. Digamos que a intenção do legislador infraconstitucional, ao estatuir o artigo 791 da CLT, foi exatamente, esse é o respaldo do ius postulandi normativo, foi exatamente estabelecer uma faculdade ao trabalhador de ajuizar a sua demanda sem a necessidade e sem a presença do advogado, facilitando assim o acesso e trazendo então uma possibilidade de maior eficiência e de uma maior eficácia quanto à tutela jurisdicional prestada. Esse ponto de vista, que na verdade é um ponto de vista positivo da utilização do ius postulandi, pode ser muito bem compreendido em um artigo jurídico lançado pelo professor Antônio Álvares da Silva, no seu livro 5 Estudos de Direito do Trabalho, onde ele traz exatamente os pontos positivos e os pontos negativos do ius postulandi, fazendo inclusive uma comparação com o direito do trabalho alemão, estabelecendo inclusive a possibilidade nos países de maior avanço de termos realmente o ius postulandi na perspectiva de construção de uma tutela jurisdicional mais democrática. É muito lindo, é muito bonito tecer esses argumentos, mas os argumentos contrários ao ius postulandi também são muito fortes. E são tão fortes que o Tribunal Superior do Trabalho teve que sumular a matéria, teve que se debruçar sobre o tema para estabelecer exatamente os limites e o contorno jurídico do ius postulandi na Justiça do Trabalho. Contrário a esse, então, ao ius postulandi, nós temos a primeira ideia trazida pela Constituição Federal no artigo 133, onde o advogado seria indispensável à administração da justiça e, dentro do propósito infraconstitucional, o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, onde se estabelece logo nos primeiros artigos que é a função privativa do advogado a postulação em juízo. Por isso a necessidade então imperiosa da atuação do advogado também na Justiça do Trabalho. Mas os argumentos são tantos outros e gostaria de focalizar exatamente em um dos fundamentos, a capacidade técnica. A cada dia que passa, as demandas elas se tornam bem mais complexas do ponto de vista técnico. Vejam vocês que até os profissionais da área têm dificuldade em levantar todos os aspectos positivos ou negativos da lei, a compreensão positiva ou não de determinado assunto. Então isso até mesmo para o profissional que já atua na área já é dificultoso. Imagine para o jurisdicionado que não tem contato nenhum com a norma jurídica, contato nenhum com entendimentos simulados. Só para se ter uma ideia, são mais de 400 entendimentos simulados, fora as orientações jurisprudenciais do TST, ou seja, dificilmente ele teria a qualificação técnica para poder exercer o ius postulandi em sua plenitude, não apenas com relação ao acesso, mas também com relação ao contraditório, à ampla defesa, o devido processo legal. Aliás, o devido processo legal seria exatamente através da participação técnica do advogado, de forma exaustiva, de forma exauriente. Para dirimir essa controvérsia, o TST teve que promulgar entendimentos simulados sobre a matéria, teve que editar entendimentos simulados sobre a matéria.
E esta súmula é a súmula de número 425 do TST, onde nós vamos então colocar na tela para que nós possamos fazer a leitura e compartilhar qual hoje é o contorno e as limitações do exercício do ius postulante. Vamos ver então na nossa tela. O ius postulante das partes estabelecidos no artigo 791 da CLT limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho. Bom, conforme vocês perceberam, depreende-se que a súmula trouxe aquilo que o campo pragmático até já mesmo estabelecia. Dificilmente um jurisdicionado sem técnica jurídica vai ajuizar um mandado de segurança, uma ação cautelar, vai interpor um recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, dificilmente ele vai manusear aqueles instrumentos processuais que dependem de uma maior qualidade, uma maior qualificação técnica por parte do advogado. Por isso que, na verdade, nós temos uma limitação, mas essa limitação já era bem utilizada na prática. O que nós podemos hoje salientar é que, com a proposta de projeto de lei que já está tramitando dentro do Congresso Nacional, para extinção do ius postulandi e para a renovação dos chamados honorários advocatícios trabalhistas sucumbenciais, certamente esse artigo 791 vai cair em desuso, vai ser revogado e a participação técnica do advogado será, portanto, de suma relevância para a maior compreensão da tutela jurisdicional trabalhista. Gostaria que vocês, através dessa videoaula, pudessem então fazer seus comentários sobre o tema, sobre o vídeo, sobre os pontos positivos, sobre os pontos negativos do ius postulante. Até a próxima videoaula.